Pai do Senhor, queridos, Pai do Senhor a todos, e nós estamos fazendo hoje mais uma live porque nós estamos reformando o templo e impossibilitados de nos reunir no templo, e a gente está aproveitando da tecnologia para estar junto com a igreja, né? Para trazer uma palavra para a igreja, trazer uma palavra para você que nos acompanha nas redes sociais. Você que também se vê que essa palavra vai edificar alguém que você conheça, também você pode compartilhar com alguém. A igreja é Monte Sinai, Feira de Santana, Bahia. Hoje 1 de novembro, 1º de novembro de 2020. Eu sou o pastor Rubem e a nossa igreja está ali na Rua Arco-Íris, número 12, loteamento de Plata, logo depois do Feira 7, na região lá do Tomba. E enquanto a gente aguarda todos acessarem aí para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, estou deixando essas coordenadas aí contigo, Igreja Monte Sinai, pastores Rubem e Jeane Rios. E eu louvo a Deus, porque essa tecnologia não vai deixar que paralisemos, Então, que o Senhor nos abençoe nesse momento tão especial. Estou vendo aqui que eu preciso dar uma consertada. Acho que tá bom. Aguardar um pouquinho aí o pessoal chegar para que nós possamos trazer, fazer uma reflexão, e eu creio que essa reflexão ela vai falar muito ao teu coração, Ela tem falado comigo nesses dias. Interessante é que eu recebi um áudio, Eu recebi um áudio de uma profeta, a Dailda, conheço a Dailda há muito tempo, inclusive tem uma filha que é casada com um irmão meu, Cristiano, e ela me mandou um áudio, e aquele áudio não tinha novidades, mas a forma que ela passou, e da forma que, que veio rema para a minha vida, fiquei ali remoendo, regurgitando, essa palavra, existe até uma semana ou mais, por esse tempo todo. E aí, eu queria dividir com você, porque eu tenho levantado também aí uma alerta. No dia 21 vou ter uma reunião com os homens, e nós vamos falar um pouco sobre a escatologia, nós vamos falar um pouco sobre os sinais dos tempos, vamos falar sobre a grande tribulação, E esse assunto que nós vamos abordar hoje tem muito a ver, como todos os assuntos da palavra, tem muito a ver conosco, tem muito a ver com a nossa vida cristã. E enquanto o pessoal está chegando, eu queria trazer isso para você. E o texto, o texto que, inclusive o texto foi mencionado por ela, eu peguei o texto dela para a reflexão e trazendo à luz da minha, do meu entendimento, juntando com o entendimento dela. Então, eu creio que o Senhor falará muito ao teu coração nessa noite. Eu sei que o Senhor ministrará profundamente o teu coração, porque eu fui ministrado durante essa semana inteira. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, no capítulo 3. E nós vamos falar de uma trilogia que é muito forte nesses últimos dias, tem trazido uma certa confusão de entendimento
E por isso que nós, precisamos trazer a luz para cada uma situação dessa. A trilogia que eu estou te falando é, primeiro, serviço, servir. A segunda é conhecer. Conhecer a Deus. Tem a ver, Serviço com conhecer a Deus. E a outra é não se importar. Não se importar com Deus. E eu vou lhe mostrar mais na frente o porquê eu acrescentei esse não se importar com Deus, porque o áudio da profeta me falou a respeito de servir e conhecer. Aí, esse é um crivo meu. Eu coloquei mais um que é não se importar com Deus. E aí eu vou dizer para você, no decorrer desse bate-papo que nós vamos ter hoje aqui, e nós vamos falar a respeito do meu sentimento e colocar mais uma situação aí. Então, queria abençoar a tua vida nesse momento. Minha prima aí, Creuza Almeida, Deus te abençoe e te guarde. Iniciar com uma oração, Nós vamos orar ao Senhor e eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração nessa noite. Então aí, começa a compartilhar aí essa live, começa a chamar as pessoas que você tem um interesse em ouvir a respeito dessa trilogia aí que eu te falei, que é servir, conhecer e não se importar. Tudo isso referindo-se ao Senhor, Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, esse momento, colocar diante do Senhor a palavra, colocar diante do Senhor as nossas vidas. Amém? Pai, nós te exaltamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. É para ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar falando, Senhor, para muitas pessoas, que eu sei que esse vídeo talvez possa não ter uma boa audiência agora, mas ele vai ficar, Senhor, plantado na internet e alguns vão estar assistindo. E eu te agradeço pela oportunidade de ser instrumento teu para falar, Senhor, com pessoas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua palavra, abençoa a mim como instrumento, abençoa os teus filhos, ó Deus, que estão preparados para ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. 1 Samuel, abre a sua Bíblia aí, você que já está aí junto com a gente. 1 Samuel, se alguém aí tiver aí, Cal, coloca aí o texto, que eu não tenho condição, que a câmera está longe aí, eu também não tenho condição de movimentar, que eu vou ficar concentrado aqui na palavra. Coloca aí para quem for chegando, vai sabendo qual é o texto que nós estamos trabalhando, que é 1 Samuel 3, do 1 ao 8. 1 Samuel 3, do 1 ao 8. E nós vamos ler esse texto e vamos falar sobre servir, sobre conhecer e não se importar. E aí depois eu vou te mostrar o porquê de tudo isso. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 8, diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Nesse tempo, as visões não eram muito frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel.
Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia a Deus. Preste bastante atenção nessa palavra. Porém o profeta Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Vamos ler o 9 também. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Interessante aqui nesse texto é que, como frisei para você, dizendo que, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas Samuel servia ao Senhor. No versículo 2, aqui no capítulo 2, no versículo 18, veja o que é que o texto diz. O texto diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestia uma estola sacerdotal de linho. Mesmo menino, Samuel já tinha sido levantado como sacerdote. Ele tinha sido levantado e já a palavra diz que ele servia no templo. Então, serviço, nossa primeira trilogia. Nosso primeiro assunto a tratarmos aqui nesta noite: serviço. E aí nós, muitas vezes, eu disse no início que a gente tem feito confusões a respeito, né, de cada um desses temas que nós estamos falando aqui, a respeito de serviço, a respeito de conhecer a Deus, a respeito de não se importar com Deus. Eu estou dizendo assim mesmo, o povo de Deus muitas vezes tem demonstrado não se importar com Deus. E nós vamos falar cada um desses temas, para que a gente possa entender o que é que o Senhor está querendo falar comigo nessa noite. O que é que porque o Senhor usou a profeta para mandar para mim este áudio e me impactar tanto, né, quando falou a respeito de servir e conhecer. Querido, servir, eu posso estar fazendo algo para o reino de Deus, inclusive, ou para aqueles que o Senhor tem um carinho muito especial, para os necessitados. Eu posso estar fazendo alguma coisa, né, para a comunidade e mesmo assim não conhecer a Deus. Posso estar bem intencionado, como não, posso também estar bem intencionado. Nós estamos falando de serviço, né? E esse serviço eu posso estar bem intencionado, como não esteja bem intencionado, mas qualquer um dos dois, ele não me credencia a conhecer a Deus. Não me credencia a conhecer a Deus. Existem pessoas que pensam que por muito fazer, vai se fazer conhecido de Deus. Por muito fazer, vai ter algum crédito com Deus, ou alguma passagem, né, para a entrada no condomínio celestial que Jesus está preparando. Tem muita gente que pensa que o serviço nos credencia a isso. E é isso que eu estou dizendo a você, que muitas vezes traz a confusão. Para servir, basta ter a boa vontade. Para servir, basta ter, né, aquela, que eu poderia dizer para você, unção, né, poderia ter a vocação do serviço.
nasceu para o social, ama fazer o social, ama fazer as coisas, ama servir, mas está longe de, a partir daí, conhecer a Deus. Quando você busca conhecer a Deus, quando você verdadeiramente tem um vasto conhecimento de Deus, o serviço ele vem a reboque. Ninguém conhecendo Deus fica sem servir, consegue ficar sem servir, mas o contrário não é verdadeiro. Eu posso muito bem servir no reino de Deus estando longe de Deus. Eu posso muito bem ajudar, nesse período agora, um período que nós estamos muito antenados, porque é período de eleição e a gente tem que ter um certo cuidado muito forte na questão da votação, que nós precisamos saber escolher, na verdade, e não escolher por algum mérito ou alguma situação pessoal, por causa de algum serviço, Mas eu quero dizer que o serviço por si só, ele nos faz bem, ele pode fazer bem a outros, mas não nos credencia ao conhecimento de Deus. O que nos credencia a conhecer a Deus, o que nos credencia a estar em comunhão com Deus, é obediência, um dos itens. Eu posso servir e não ser obediente a Deus. Vocês sabem por quê? Eu tenho um exemplo muito grande, muito forte, de pessoas que dizem servir a Deus e não obedecem à palavra. Exemplo de pessoas que dizem servir a Deus e não obedecem aos líderes. Esses que Deus colocou como líder. E a própria palavra respalda isso, ratifica isso. Conhecer a Deus, além da obediência, que é um forte indício, um forte fruto para você mostrar, porque a Bíblia diz: pelo fruto vos conhecereis, para você mostrar o seu conhecimento, mostrar a sua comunhão com Deus. Mas antes disso, eu não falei de um que esse é imprescindível, porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai nem ter contato, nem comunhão com Deus. Então a fé, ela vem em primeiro lugar em todas essas questões, e depois da fé você pode colocar aí a obediência, que também vem junto com reverência. Mas, queridos, por que eu te disse que esta ministração da profeta Adailda ministrou muito forte no meu coração? Porque eu tenho visto pessoas no meu relacionamento, tenho visto pessoas nas redes sociais, tenho visto as minhas ações, para eu não ficar fora. Nós estamos todos nessa mesma mesma nuvem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então esta nuvem está aqui, e eu quero alertar você que acha que serviço é credencial para você permanecer debaixo dessa nuvem. Então, meu querido, se você não obedece à palavra, se você não renuncia às coisas do mundo em prol do reino de Deus, em prol de estar perto de Deus, você não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Outro quesito que está bastante demodé, a palavra antiga, a doutora Guarazinho, olha para o pastor, foi buscar essa lá nos anos 60. Existia nos anos 80 por aí, fora, demodé, acho que deve ser uma palavra francesa, mas está fora de moda.
coisas que te aproximam de Deus. Está fora de moda obedecer? Está fora de moda obedecer? Você que é líder, você já testou exortar uma ovelha? Eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu também fui ovelha, eu sou ovelha, né? Nós temos no pé pastores, onde temos alguns pastores que às vezes um puxa a orelha do outro. Eu também estou inserido nesse contexto. Então, mas temos visto, na verdade, com certa preocupação, esse quesito de conhecer a Deus. Tenho visto com certa preocupação. Como também tenho visto com certa preocupação um serviço. Um serviço que nós estamos achando que ele pode nos credenciar, né, a estar perto de Deus. E depois a gente vai misturar esses dois lá na frente, né, dentro do contexto do que eu quero transmitir para você. Onde eu posso dizer que eu conheço a Deus, então eu vou servir com alegria. Mas eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, e pense, né, você próprio, que eu pensei eu me coloquei diante, sob esta palavra, conhecer a Deus. E aí eu comecei a ver, eu tenho obedecido na íntegra a palavra do Senhor. A Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Verdade? A Bíblia diz que a mulher, né, hoje está em evidência que a mulher, hoje estão trocando tudo, a mulher, a Bíblia diz que é submissa ao homem e que, né, muitas confusões são feitas nessa questão, aí uns inferiorizam a mulher, outros... É complicado, né? Mas eu quero dizer o seguinte, e por causa dessas complicações feministas, por causa dessas complicações ideológicas, nós muitas vezes estamos ficando longe da palavra essa que já tem teólogos aí querendo mudar, querendo ajustar. Isso é demônio, isso é heresia, porque a Bíblia ela é suficiente, ela é inerrante e ela está atualíssima. Ela continua atualíssima. Então, meu querido, pense em ações de obediência que você tem ficado, né, longe, que você não gosta de praticar. Eu pensei em muita coisa que a palavra diz que eu devo fazer, mas que eu não gosto de fazer. E não são poucas. Eu citei apenas aqui duas, mas são várias. Outro detalhe interessante é aquela situação da renúncia, né? Quando Jesus diz que aquele que não renunciar pai, mãe, filho, bens por amor de mim, não é digno de mim, até parecendo que essa palavra, eles estão querendo mudar a Bíblia, eles têm razão, porque nós, né, não renunciamos quase nada por amor ao Senhor. Se você não está dentro desse contexto, glória a Deus, siga firme, em frente, ajudando a pessoas também a se aproximar de Deus, a conhecer a Deus no nível que você está conhecendo. Mas a grande maioria que eu tenho visto não tem prazer em renunciar às coisas do mundo para estar fazendo as coisas de Deus. Uma verdade. E a verdade ela precisa ser dita. Não adianta nós, queridos, taparmos o sol com a peneira. Não adianta. Porque esta palavra, ela é atualíssima, ela é viva e eficaz. E tem coisas ainda que não se cumpriram. E tem coisas que as pessoas, né, já se cumpriram, mas as pessoas estão querendo mudar. Então veja bem, se eu não obedeço, se eu não renuncio, como é que eu vou conhecer a Deus?
Outro item importante também é meditação na palavra. Eu só vou conhecer a Deus se eu tiver um tempo definido para meditar nesta palavra, porque ela é a palavra de Deus, ela é o coração de Deus, é dela que tiramos a do Senhor dos Senhores. Mas se eu não medito nela, eu não tenho condição de obedecer. Se eu não medito nela, eu não tenho condição de renunciar, porque eu não tenho conhecimento dessa palavra. E eu só vou descobrir que obediência é fruto, é um dos itens para conhecimento de Deus, para estar vivendo, né, sobre a batuta de Deus, e que renúncia também é nessa mesma linha, se eu medito na palavra. Mas olha, nós não temos tido tempo para isso. Nós estamos fazendo muitas outras coisas e não estamos separando esse tempo para aprender mais de Deus, aprender mais, ouvir a palavra de Deus. E aí ficamos como que perdidos num momento como esse. Essa pandemia veio para muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que num momento como esse fica completamente fragilizado, fica completamente afrouxado, porque diante de uma situação como essa, sabendo que a Bíblia diz que virá tempos difíceis, que virá, e não vai tardar, uma grande tribulação, e aí nós, como ficamos? Foi por isso que o Senhor me alertou a chamar os homens da igreja para trazer um alerta a respeito da grande tribulação, porque ela não está. Se eu estiver alicerçado nesta palavra, se eu não tiver com conhecimento, de causa do que esta Bíblia nos diz, se eu não estiver perto do Senhor, eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir passar, por esse princípio das dores, porque eu sou pré-tribulacionista, então é a minha opinião, eu acho que não passa pela tribulação, mas o princípio das dores não é graça, não é coisa boa. Mas se eu estiver errado e passarmos pela grande tribulação, como é que nós vamos suportar? Como é que nós vamos continuamente seguir a este Deus, se num momento como esse nós estamos recuando a todo instante, a todo tempo, recuando? Então, meu querido, nós precisamos servir. Não adianta fazer ele acontecer se eu não estiver aliançado com o Senhor, não estiver com conhecimento do Senhor. Outro item que é muito difícil a gente ver pessoas, todo mundo que eu disciplinei saiu da igreja. A grande maioria, todos, ainda tem umas exceções, me perdoe. Mas quando disciplina, você perde a ovelha. Porque outros recebem, nem sabem quem é, recebem, e acha que fez uma boa escolha, e acha muitas vezes que foi bom para ele, porque não aceitou a disciplina. E é nessa hora que a gente conhece o crente. Ainda que o pastor, ainda que o líder esteja errado, existem maneiras, até mesmo de mostrar isso. É quando a própria lei mostra isso. Então, quando alguém nos acusa, nós temos a opção de nos defender. Nós temos a opção de nos defender. Agora, quando se é uma coisa em que verdadeiramente um erro grave, aí tudo bom. Mas se você está vivendo num erro, está disciplinado por causa desse erro, e aí você sai achando que vai estar ganhando, não, você está perdendo e muito, você está se distanciando da palavra do Senhor. Parando um pouquinho aqui para a gente entender, sobre conhecer a Deus, sobre estar debaixo da nuvem, e é só dessa forma que eu consigo ficar ali. Então, meu querido, se eu não consigo renunciar um aniversário de um sobrinho por uma grande obra,
se eu não consigo renunciar alguns dias na praia, se eu não consigo renunciar a uma festa com os amigos, nós precisamos sim estar festejando com os nossos amigos, precisamos sim ir à praia, e os aniversários do nosso sobrinho, ir ao shopping. Sim, nós estamos no mundo, temos que estar junto com essas pessoas, nós precisamos nos divertir, é bem verdade. O que eu estou dizendo aqui é que nós não temos, na verdade, prioridades no reino, quando nós temos as prioridades da alma em evidência em nós. É isso que eu estou querendo dizer. A nossa alma ela está muito mais forte do que o nosso espírito, e por isso a gente não renuncia. E ainda tem um outro aspecto, que esse eu vejo ainda como mais perigoso. Eu disse que o serviço por si só, ele se torna perigoso, porque às vezes a gente fica achando que por muito fazer, nós vamos ter crédito lá com o Senhor. Isso nós falamos no início, não é verdade? Como disse também, como é que nós vamos conhecer a Deus? Agora, tem esse outro item, esse outro quesito, é que, meu querido, minha querida, esse eu estou muito preocupado, que é não se importar com Deus, não se importar com o arrebatamento, não se importar com a grande tribulação, não se importar com o noivo. Lembra das 10 noivas, onde 5 eram prudentes e 5 nécias? Estamos lembrados que só as prudentes elas puderam participar das bodas com o noivo. Só as prudentes puderam participar desta grande festa das bodas. É o que está acontecendo. Você sabe que eu estou dizendo, não se importa com Deus. Você está na igreja, mas você não se importa com Deus. Você vai a todos os cursos, mas você não se importa com Deus. Por quê, pastor? As nossas atitudes, queridos, é o que tem demonstrado. Nós temos visto pessoas, outrora aí, os ícones do Evangelho, com a grande pregação da palavra, com uma vida inclusive ilibada, mostrando grandes frutos, mas hoje, quando a gente começa a ver pessoas trazendo palavras deste livro sagrado, enxertados com desejos pessoais, com algumas situações pessoais, a gente começa a ficar preocupado se aqueles homens que eram homens de um grande conhecimento, meditou muito tempo da palavra, cursou seminários, então começaram a estudar muito no seu dia a dia a palavra, de repente começa a trazer essas novidades. Tenho dito sempre também nas minhas pregações, onde que estou falando a respeito de teologia, que nós estamos fazendo a Bíblia segundo os nossos corações, segundo os nossos desejos. E isso é onde mora o perigo, é isso que não estamos dando importância devida a Deus. Eu não estou me importando com Deus. Eu não estou me importando com o meu irmão quando eu levanto um falso testemunho. Eu não estou me importando com Deus. Eu não estou me importando com Deus quando eu vejo o meu irmão passando dificuldades e eu não sou um suporte para ele sair daquela dificuldade. Eu não estou me importando com Deus, meu querido, minha querida, quando eu não estou envolvido na obra do Senhor, no serviço do Senhor, onde as minhas vontades, os meus desejos, elas são mais importantes do que